Muito bem, nós estamos na nossa quarta mensagem já, quarto devocional na nossa série de estudos no tema do nosso ano, que é Fazei Discípulos. Nós introduzimos falando um pouquinho sobre o conceito de discipulado, sobre o que é ser discípulo de Jesus. E aí nas últimas 2 semanas nós vimos tanto o início, as marcas iniciais do discipulado com arrependimento e fé. E semana passada falamos sobre a transformação que o discipulado produz. Se você está lembrado disso, nós trabalhamos o texto de 2 Coríntios 5, trabalhando sobre o que o discipulado muda na vida daquele que é um discípulo. Muda a sua visão, muda o seu propósito, muda a sua mente, muda as suas atitudes, muda a sua motivação. Então nós trabalhamos sobre isso. E hoje, um texto que já foi lido, texto bem conhecido, mas muitas vezes mal interpretado das Escrituras, que é o texto de Romanos 8, você pode deixar sua Bíblia aberta, em Romanos 8, 28 a 30, nós falaremos sobre o processo do discipulado, tá? Esse é o nosso tema hoje, já falamos sobre o início do discipulado, a transformação do discipulado, e agora o processo do discipulado. E nosso propósito nesse devocional pela manhã é demonstrar a beleza do plano de Deus ao nos tornar discípulos semelhantes ao Mestre. E é isso que Paulo nos mostra em Romanos capítulo 8. A beleza do plano de Deus ao nos tornar discípulos semelhantes ao Mestre e ao Senhor Jesus Cristo. Vamos reler o texto é curto, então nós vamos reler todo ele, 3 versículos, Romanos 8, versículos 28 a 30, para considerarmos os ensinamentos desse texto. Então a palavra do Senhor diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos diante da sua palavra agora. Revelação do Senhor a nós, que tem o intuito de nos apresentar o Senhor, o seu plano, nos fazer conhecer o Senhor e a sua vontade, e é isso que nós rogamos que o Senhor faça conosco nessa manhã, que nós possamos ter ouvidos atentos para aprender do Senhor, do seu plano, da beleza do seu plano, e daquilo que o Senhor está formando e quer formar em nós, e que isso seja evidente através do nosso viver. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, como nós dissemos no propósito, que nós queremos mostrar hoje pela manhã é o que Deus está fazendo, a beleza do plano de Deus no seu povo, na sua igreja. Então o que Deus está fazendo com o seu povo e como ele faz isso? Qual é o processo em que nós entramos como discípulos de Jesus com aquelas marcas iniciais que nós vimos de arrependimento e fé, e o que Deus está fazendo na nossa vida e até onde Deus vai levar isso? Então esse processo que nós queremos ver hoje, o processo do discípulo, o processo do discipulado, o que acontece na vida dele desde o momento em que ele é chamado, é um termo que Paulo usa aqui, para ser discípulo de Jesus, até a sua glorificação, o estágio final desse processo, onde Paulo termina lá no versículo 30, falando sobre esse final. Então o que esse processo nos mostra? O que está acontecendo aqui em meio a tudo isso? E eu separei 3 elementos aqui, 3 situações que esse texto nos mostra, para falar sobre o que Deus está fazendo em meio a esse processo na vida do cristão. E o primeiro, e eu quis usar as próprias expressões do texto para nos ajudar aqui na compreensão, a primeira afirmação de Paulo desse processo de Deus em nós é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá no versículo 28. E talvez seja um versículo ou a parte do texto aqui mais conhecida. Tá? Antigamente tinha aqueles adesivos de carro azul. Não sei se você lembra. O pessoal colocava no carro. Não lembra não, Matheus? Você lembra sim, você é mais velho que eu.
Aquele versículo azul que o pessoal colava no carro, assim, ó, no vidro, aí esse era um dos versículos favoritos que você via na rua, assim, ó. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a primeira afirmação de Paulo. Só que esse versículo, muito famoso, talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. E base para muita teologia ruim. Muita gente usa o versículo errado, interpreta errado e cria falsas afirmações com base nesse versículo. Por isso que nós precisamos entender e entender bem o contexto aqui. A primeira afirmação de Paulo demonstra que nosso Deus é um Deus bondoso. Um Deus bom, amoroso, porque Ele faz tudo cooperar para o bem daquele que é discípulo dele, daquele que o ama. Deus faz tudo para o nosso benefício. É a afirmação de Paulo aqui. Agora, o que isso significa? Na nossa sociedade atual, onde nós temos o homem no centro, a visão das pessoas, que o homem está no centro de todas as coisas, quando muitos leem esse versículo, eles pensam assim: tudo coopera para o bem, isso significa que tudo vai acontecer do jeito que eu quero. As pessoas interpretam como se sentir bem, bem-estar. Tudo coopera para o meu bem. Então Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero. Eu vou ter todos os meus sonhos, todos os meus desejos atendidos por Deus. Essa é a interpretação de muitas pessoas sobre esse versículo. Essa é uma teologia ruim que vem da má interpretação desse versículo. Que as pessoas acham que o bem aqui é você ter tudo aquilo que você deseja. É você se sentir bem. E nós temos um erro muito claro de interpretação, tanto pelo contexto geral, quanto por esse texto pequeno que nós pegamos aqui. Quando nós olhamos o texto, é fácil de nós percebermos que não é isso que Paulo está falando. Até porque, se for isso, nós temos que cair para uma de duas conclusões. E aí é a conclusão errada que muitos chegam. Se tudo coopera para que eu me sinta bem, para que todos os meus sonhos sejam realizados, para que a minha vida não tenha problemas, primeiro, ou esse versículo não está falando a verdade, porque eu acho que ninguém aqui tem tudo aquilo que gostaria, né, que deseja. Todos nós temos lutas, dificuldades na vida. Então, ou o versículo não está falando a verdade, ou pior, onde muitos entram aqui, num erro teológico no texto, é porque te falta fé. Ou te falta amor a Deus. O texto fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ou você tem pouca fé, ou você tem pouco amor. Porque se você amasse a Deus, se você tivesse muita fé, você ia ter tudo aquilo que você quer. Você já ouviu isso por aí? Está vendo como uma má interpretação leva a uma compreensão errada das Escrituras? Mas o texto não está falando isso. Se você olhar o versículo e o contexto geral, voltar um pouquinho na sua Bíblia, lá no versículo 18, que não está muito longe, olhe o contexto do capítulo 8 de Romanos, do que Paulo está falando. Versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está falando de sofrimento, de dificuldade. Tanto é que talvez o trecho mais conhecido de Romanos 8 nos diz... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O trecho mais conhecido de Romanos 8 nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Tribulação, fome, espada, nudez, morte. Eu acho que não é nada daquilo que a gente queria, que Paulo está falando. Paulo está falando de pessoas que estão passando por dificuldade, por sofrimento. Quando ele fala que tudo coopera para o bem, ele não está falando que Deus vai dar tudo aquilo que você deseja. Mas ele está falando que Deus, como um pai bondoso, ele dá tudo aquilo que o seu filho precisa. Tudo aquilo que serve para o seu benefício. E essa ilustração eu sempre uso quando falo sobre esse versículo, porque é muito fácil de compreensão. Então atenção, mães aqui, de filhos
pequenos, de crianças. Mães, vocês dão tudo aquilo e somente aquilo que seus filhos querem comer? Pode responder. Vocês deixam seus filhos escolher o cardápio? O almoço? Se você deixa, você não é uma boa mãe. Tá bom? Você não é uma mãe boa. Porque ele vai escolher salgadinho, vai escolher bolacha, vai escolher pizza todo dia. E isso vai ser ruim para ele. Você não seria uma boa mãe fazendo isso. Não é verdade? Quando o texto fala que um Deus bondoso faz tudo cooperar para o bem daqueles que são dele, daqueles que o amam, e ele está falando aqui do seu povo, está falando que ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que é essencial, fundamental para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Isso inclui as dificuldades que Paulo já citou aqui. Isso inclui as que ele vai citar mais para frente no final do capítulo 8. Todas as coisas cooperar para o bem significa que Deus utiliza os momentos mais difíceis da nossa vida para o nosso benefício, para o nosso crescimento, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, que também sofreu em muitas coisas em nosso favor. Mas para o nosso benefício, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Você confia nisso? Você confia nessa verdade bíblica? Porque o entendimento e a confiança nessa verdade muda totalmente a minha perspectiva dos problemas. Primeiro, me torna alguém mais grato e menos murmurador. E talvez por isso a murmuração seja algo tão condenado na Bíblia. Porque o cristão não deveria murmurar. E por que não? Porque ele sabe que Deus está no controle e faz tudo cooperar para o bem. Então, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ele deve agradecer. Por isso tem versículos que falam: sejam gratos em tudo, em toda circunstância. Porque se Deus coloca algo e permite algo na minha vida, é para o meu benefício. Isso é confiar nessa verdade bíblica. Não tem nada que acontece na nossa vida por acaso. Eu sei que às vezes a gente só quer se livrar dos problemas. A gente ora para Deus livrar os problemas. Mas às vezes Deus está colocando o problema lá. E Deus está colocando para o nosso bem. Para que a gente aprenda a dependência, para que a gente aprenda a confiança nele, para que a gente desenvolva domínio próprio, para que a gente desenvolva perseverança, para uma série de coisas que resultam no nosso benefício. Como nós falamos, isso muda inclusive minha forma de orar. Muda a minha perspectiva, muda a minha forma de orar. Eu não vou orar simplesmente pelos meus desejos, pela minha vontade, pelo foco em mim, mas eu vou aprender a agradecer a Deus pelas dificuldades, inclusive, da vida. Isso me torna alguém alegre, mesmo diante dos momentos difíceis. Isso me faz enxergar a vida além das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, do momento presente, me levando a confiar na bondade de Deus, me levando a estar mais próximo dele. Quando Paulo fala que tudo coopera para o bem, ele está falando que nesse processo de discipulado, Deus nos dá tudo aquilo que precisamos para o nosso benefício, para o nosso crescimento e para a glorificação do seu próprio nome. Então, ao olharmos para isso, como crentes nesse processo de discipulado, nós temos que entender que Deus usa as dificuldades e as alegrias, os momentos bons e o que para a gente é momento ruim. Tudo isso para o nosso benefício, para o nosso crescimento. O segundo ponto, ainda no versículo 28, nos mostra que tudo está dentro do propósito de Deus. Se no primeiro ponto nós vimos que nós temos um Deus bondoso, Paulo nos apresenta um Deus bondoso, tudo coopera para o nosso bem, no segundo, Paulo nos apresenta um Deus soberano. Porque na segunda afirmação ele diz que daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a segunda afirmação dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Além da bondade de Deus, nós podemos confiar em um Deus soberano, pois ele está fazendo tudo, está levando tudo
de acordo com o seu propósito. Ele tem um plano, ele tem um propósito e o está executando. É o que Paulo está falando aqui. Está cumprindo o seu plano. Se você é dele, é porque ele te chamou segundo um propósito que ele tem desde a fundação do mundo e que ele está realizando. E essas duas verdades são fundamentais nas Escrituras. Muitos têm dificuldade com a verdade da soberania de Deus. Isso tem um motivo principal, que é o motivo que nós gostamos de estar no controle. Nós gostamos de nos sentir no controle das coisas. E quando nós falamos assim, Deus está no controle, e não você está no controle, isso de alguma forma tira o nosso chão. Porque nós gostamos de pensar que estamos no controle da situação. Que nós estamos governando e controlando tudo na nossa vida, de sermos os donos do nosso destino, os direcionadores da nossa própria vida. Mas esses dois elementos que Paulo apresenta, tanto a bondade quanto a soberania de Deus, são fundamentais. Porque pense o seguinte: se nós tivéssemos um Deus bondoso, cheio de boas intenções, mas que não tivesse poder para executar sua bondade, se não tivesse o governo sobre todas as coisas, para executar o seu plano, do que isso adiantaria? Nós não paramos para raciocinar nisso. Mas, por exemplo, talvez a maior prova que nós temos bíblica, além desses textos evidentes, da soberania de Deus é o livro de Apocalipse. Porque um Deus soberano pode falar, vai acontecer assim. E o inimigo, inclusive, vai fazer assim. E ele sabe o que está escrito e vai fazer assim. Deus governa. Ele é soberano. Se você não acredita na soberania de Deus, você não pode acreditar no livro de Apocalipse. Porque ele disse que vai acontecer ao seu propósito e ele vai levá-lo até o fim. Por outro lado, se nós tivéssemos um Deus soberano, que tem todo o governo, todo o poder, mas não fosse bondoso e amoroso, nós talvez estaríamos com os deuses idealizados pelos homens, daquele panteão de deuses dos gregos, dos romanos, que eram aqueles deuses que tinham poder, mas que não estavam nem aí para as criaturas. Não tinham nenhum tipo de compaixão, era apenas uma relação de troca. Mas Paulo aqui nesse versículo pequeno, ele apresenta as duas realidades. Um Deus amoroso, preocupado com o benefício do seu povo, e um Deus soberano que está fazendo tudo de acordo com o seu propósito. E as duas verdades se linkam nesse versículo e mostram que a vida do cristão deve estar fundamentada, e esse processo está fundamentado nesses dois atributos divinos. Nessas duas qualidades de Deus. Deus não nos salva para que nós vivamos o nosso propósito. Ele já tem um propósito. Ele nos salva inclusive disso. Que nós estamos vivendo a nossa vida. E ele nos salva para algo muito maior. Esse é um problema muito grande no que é chamado de cristianismo atual. As pessoas acham que Deus é um meio para o meu propósito dar certo agora. Eu quero isso para a minha vida. Então Deus vai me ajudar. Para que eu consiga isso aqui na minha vida. Eu tenho esse objetivo aqui na vida. E eu vou pedir para Deus para que agora meu objetivo seja alcançado. Eu vou buscar a Deus para que eu tenha isso aqui. O que Paulo está falando, não. Deus te chamou para o propósito dele. Não é para o seu propósito. É para o propósito dele. Ele está fazendo tudo de acordo com o seu propósito. Não é eu vou orar para que Deus faça o que eu quero. Deus tem um plano. E você, como filho dele, faz parte deste plano. Não tem mais um plano pessoal. Você está agora no plano divino. No que ele está fazendo. Nesse processo que ele está fazendo. Não é Deus que deve se ajustar aos nossos planos. Mas nós que devemos nos ajustar ao dele. Ele nos chamou segundo o seu propósito.
E note que o bem da primeira parte do versículo, todas as coisas cooperam para o bem, está vinculado, está relacionado a esse propósito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, e esse bem está de acordo com o seu propósito, para aqueles que ele chamou. É isso que Paulo está mostrando. Todo benefício que Deus está fazendo em nossa vida, incluindo as dificuldades, os momentos alegres, os momentos tristes, é de acordo com o seu plano. E aí os versículos 29 e 30 vão especificar esse plano. Nós vamos concluir com ele daqui a pouquinho. Mas aí Paulo vai especificar qual é o plano de Deus. O que ele está executando no seu povo. O que ele está formando através do seu povo. Mas primeiro ele está mostrando que Deus faz tudo para o nosso benefício e que Deus tem um plano. Você lembra qual que é o propósito desse nosso devocional, que a gente falou logo no comecinho? Deixa eu voltar para você, se você não lembra, se você não anotou. É demonstrar a beleza do plano de Deus. Você consegue compreender isso? Você consegue perceber como isso é maravilhoso? Nós pertencemos a um Deus bondoso e a um Deus soberano, que controla todas as coisas, que tem um propósito e governa tudo. Temos um futuro certo com o Senhor. Não estamos diante de um Deus bem intencionado, mas incapaz de fazer as coisas, e nem de um Deus capaz de fazer as coisas, mas que não se compadece de nós. Nós estamos diante de um Deus bondoso, amoroso, que governa, faz tudo de acordo com o seu plano, que é perfeito. E nós estamos incluídos nesse plano perfeito, que tem um propósito singular, que inclusive é para o nosso benefício e para a glória dele. Você entende como você é um privilegiado de conhecer o Senhor? Nós falamos isso, mas às vezes nós não pensamos nisso. Às vezes nós começamos a invejar as coisas, as pessoas lá de fora, achando que elas têm vantagem sobre nós, porque elas podem fazer algumas coisas que um cristão não pode fazer. E essas pessoas que não conhecem o Senhor, elas estão fora do plano divino, ou estão dentro do plano divino de não conhecê-lo, mas fora do seu povo, fora desse privilégio de conhecer a um Deus bondoso e amoroso. E às vezes nós estamos achando que elas estão na vantagem. Note o propósito soberano e maravilhoso de Deus. Ele está fazendo discípulos que o adorem, ele está formando um povo do seu propósito perfeito, e tudo o que ele faz é para o nosso bem, inclusive as dificuldades da vida. E aí nos versículos 29 e 30, na última parte do texto, Paulo mostra esse propósito. Primeiro ele afirma, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o nosso benefício. Depois ele afirma que esses são chamados segundo o seu propósito. E aí no versículos 29 e 30 ele apresenta esse plano de maneira panorâmica, do que Deus está fazendo com o seu povo. E nós vemos nesses versículos que tudo serve para nos tornar mais parecidos com Cristo. Versículos 29 e 30 nos dizem assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. No versículo 29, Paulo torna mais claro o benefício, o propósito, que ele fala no versículo 28. Nos tornar mais semelhantes ao Filho Jesus Cristo. Ele nos predestinou para sermos conformes, tomar a forma do seu Filho. É o que ele diz no versículo 29. Tudo que Deus faz, todo o seu propósito, tudo que acontece na sua vida, inclusive as dificuldades, tem o objetivo de que você se torne mais parecido com Jesus Cristo. E esse é o maior benefício que Deus pode fazer para conosco. Nos tornar mais parecidos com Ele. Com o Deus homem, com Jesus Cristo. Então note o que Deus está fazendo com o seu povo.
Isso é um processo, como Paulo mostra. Conhecer, predestinar, chamar, justificar, glorificar. É um processo que já começou e que vai ser consumado plenamente só lá na glória. Preste atenção aqui. Nós nunca seremos como Cristo no sentido de sua deidade. Nós nunca seremos deuses. Até porque só existe um Deus. Em 3 pessoas. Tá bom? Mas nós seremos um dia livres de todo o pecado. Nós seremos um dia glorificados, corpos transformados. E é nesse sentido que Paulo nos mostra que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro com o corpo glorificado. Sem pecado. Ele que nunca teve. Mas um dia nós também chegaremos nesse estágio de glorificação, sem pecado, sem a presença do pecado. E aí nós seremos mais parecidos assim com Cristo, mas esse processo já começou, é o que Paulo mostra. Ele já chamou aqueles que são do Senhor, já predestinou, já justificou. E é interessante que até o glorificar aqui ele usa num tempo que para nós é passado, né? Um Deus tão soberano pode falar, inclusive, que ele já glorificou. Como se isso já estivesse consumado, de alguma forma. O que para nós ainda vai chegar. Mas Deus vai mostrando a beleza do seu plano. Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. E esse homem que teve essa imagem e semelhança distorcida por causa do pecado. Agora Jesus Cristo, a imagem perfeita de Deus, vem à terra, morre o sacrifício em favor desses, para que essa imagem começasse a ser restaurada na imagem do próprio Filho. Que é a imagem perfeita do Pai, de Deus. Então olha o que Deus está fazendo. Olha a beleza e a maravilha do plano de Deus. O que Deus quer para a sua vida é que você seja mais parecido com Cristo. É esse o processo que Ele está fazendo na sua vida, que vai culminar lá na glória. Mas é esse o processo. Meu irmão, Deus não está preocupado se você vai ter seu desejo, seu sonho, seus objetivos na vida atendidos ou não. Se esses objetivos vão ajudar a você ser mais parecido com Cristo, Ele vai executar. Se não, Ele não vai. O plano dele é muito maior do que o seu. É muito maior do que o meu. O propósito dele é muito mais alto do que as nossas limitadas intenções nessa terra e objetivos nessa terra. E ele está executando um plano que tem como objetivo te tornar mais parecido com Cristo. E esse deve ser o seu desejo. Ser mais parecido com Cristo. Seu desejo maior não é ser bem-sucedido nessa terra. Esse mundo aqui é passageiro. Esse inclusive foi a reflexão ontem no culto com os jovens. Nós estamos aqui de passagem. Só que logo acaba. E nós temos algo muito maior. Um plano muito maior. Fazemos parte de um propósito muito maior que Deus está executando. Para o nosso benefício, para a glória dele, dentro desse plano perfeito, fazendo convergir todas as coisas, como ele diz em outro texto, na sua própria glória e no seu Filho Jesus Cristo. É para Ele que nós estamos indo, para nos tornarmos mais parecidos com o Mestre. Esse é o projeto, esse é o benefício que Deus nos dá. Um projeto seguro, pois Deus quem executa. Um projeto sábio, pois o Senhor que sabe todas as coisas que está fazendo. Um projeto bondoso, porque nós estamos diante de um Deus que é bom e amoroso, que está formando um povo de imitadores de Cristo. Está formando um povo que não é mais escravo do pecado,
que foi tirado dessa condição, foi justificado e agora está caminhando para se tornar cada vez mais santo, cada vez mais parecido com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Isso tudo por causa desse plano eterno de Deus, desse governo de Deus sobre todas as coisas. Você consegue perceber como isso é maravilhoso? O que Deus está fazendo? Isso em toda a história. Isso não é algo que se limita a nós aqui, ó. Esse pequeno grupo de pessoas. Isso se estende a outros irmãos espalhados pelo mundo. Isso se estende à história do que Deus está fazendo. Desde lá de trás, com Israel, com outro povo, até o início da igreja e até a consumação de todas as coisas, novos céus e nova terra, Deus está formando um povo de imitadores de Cristo, de pessoas que estão dentro do seu plano perfeito para glorificá-lo, para que uma grande família, um grande povo esteja adorando na eternidade a esse Deus verdadeiro. E esse povo que está adorando, eles têm uma imagem no rosto deles. É a imagem de Cristo. Nós falamos nos nossos dias muito de identidade, individualidade. Você tem que preservar a sua personalidade. Claro que nós somos diferentes e Deus nos faz assim. Mas o propósito de Deus é que todos nós caminhemos para uma mesma imagem, para uma mesma personalidade, para um mesmo caráter, que é o caráter de Cristo. Vamos ser diferentes. Teremos características diferentes, mas todos nós caminhamos para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Ele é o modelo, e com isso ele é exaltado, ele é glorificado, e não tem espaço para o Tiago, não tem espaço para o Cassiano, não tem espaço para o Iedo, não tem espaço para o Daniel, para o Herbert, para a Edna, porque todos esses, cada um de nós aqui vão se tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E é Cristo o alvo. E é Ele que deve ser contemplado. É Ele que deve ser adorado. Inclusive através do nosso viver. E daquilo, através do que, com quem nós parecemos. Que é com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, meu incentivo para você, nessa manhã, é que você perceba a beleza do que Deus está fazendo. A beleza do seu plano, da sua bondade, da sua soberania, do seu governo, e você deseje, e você almeje esse plano. É isso que Deus está fazendo. Deus é bom e Ele quer me tornar mais parecido com Cristo. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu desejo também. E vou orar, e vou batalhar, e vou lutar para que Cristo seja visto através do meu viver. Porque esse é o processo do que Deus está fazendo. É esse processo de discipulado que Deus está fazendo com o seu povo.